Em BioShock Infinite, o jogo que conclui a série, somos apresentados à teoria dos multiversos ou realidades paralelas. Ao invés de uma cidade no fundo do mar, temos uma cidade nas nuvens chamada Columbia, fundada por um profeta chamado Zachary Comstock. Columbia é baseada nos princípios do moralismo cristão, da supremacia branca e do excepcionalismo americano. O personagem de Zachary Comstock é uma referência a Anthony Comstock, um político americano conhecido por defender o moralismo político, a censura de obras ofensivas e a proibição do aborto. Em seus discursos, Anthony Comstock atacou principalmente a autora anarquista Emma Goldman. Portanto, o jogador é constantemente chamado de anarquista no jogo. No entanto, em vez de Emma Goldman, o jogo apresenta Daisy Fitzroy, uma mulher negra que lidera a revolução em Columbia. O protagonista, Booker DeWitt, é contratado para resgatar uma garota chamada Elizabeth. Dois momentos centrais do jogo estão focados na reação de Elizabeth ao presenciar pessoas sendo mortas. No primeiro momento, quando Booker mata alguém pela primeira vez na frente dela, Elizabeth foge e o acusa de ser um monstro, o que inevitavelmente reflete na postura do próprio jogador. Ao jogar esse estilo de jogo, nos acostumamos a matar dezenas ou centenas de inimigos para cumprir nossos objetivos, sem questionar o motivo por trás disso. BioShock complica um pouco mais as coisas, colocando inimigos de ambos os sexos para serem mortos. No entanto, a narrativa do jogo parece condenar a violência da jogabilidade, o que coloca o próprio jogador em uma situação delicada, assim como na cena da morte de Andrew Ryan no primeiro jogo. O segundo momento central é quando Elizabeth é obrigada a matar Fitzroy para salvar um menino. Assustada com o que fez, ela se tranca em uma sala e só sai depois de cortar o próprio cabelo e vestir o vestido de sua mãe, simbolizando que ela não é mais a mesma pessoa, que ela se transformou. Nesse momento, Elizabeth faz a pergunta central do jogo: como apaga as coisas que você fez? O questionamento central é sobre a redenção de uma má ação, a mesma questão central que impulsiona o pensamento religioso, em como nascer de novo. Booker é um personagem carregado de culpa. Ele participou do massacre de Wounded Knee, onde matou índios. Arrependido, ele tenta buscar a religião como forma de redenção e purificação de seus pecados através de um batismo. No entanto, ele desiste no último momento, questionando se Deus realmente existe. Mais tarde, sua esposa morre e, devido ao peso dos arrependimentos do passado e à dor do luto, ele se afunda em bebidas e dívidas. Mesmo não aceitando, ele vende sua própria filha para pagar suas dívidas, anulando a decisão de se batizar. Em BioShock, essa decisão é levada ao extremo. É a decisão de morrer e renascer, apagar o passado e zerar as dívidas. No entanto, a teoria dos multiversos complica essa decisão, pois cada escolha que fazemos cria um universo paralelo que continua existindo. Se em uma realidade você escolhe se converter, em outra você não fez essa escolha. Isso significa que os resultados de seus erros do passado continuam existindo, assim como as consequências de seus pecados. Em última instância, nossas más ações não podem ser redimidas. No momento final, Booker e Elizabeth descobrem que sua história se repete em infinitos universos. Alguns elementos são constantes, outros são variáveis, mas é a mesma história ocorrendo infinitas vezes, e há sempre um farol, há sempre um homem, há sempre uma cidade. A única maneira de impedir que essas realidades continuem acontecendo é matar Comstock antes que ele nasça, pois ele é a causa de tudo. Booker está determinado a fazer isso, antes de perceber que isso significa sacrificar a si mesmo. Descobrimos que Comstock é a versão de Booker que se converteu, que escolheu o batismo. Resumindo, existem infinitos universos que se desdobram a partir de uma única escolha, mas todos eles convergem para o mesmo final trágico, pois Comstock descobriu como viajar entre os múltiplos universos. Elizabeth é a filha que Booker vendeu, e o comprador foi Comstock, que precisava de um herdeiro, mas não podia ter filhos. Booker se arrepende de seu ato, mas Comstock sequestra sua própria filha de outro universo. Como Elizabeth afirma, a situação não acaba apenas porque Comstock está morto, ela só terminará quando ele nunca tiver nascido. Comstock pode voltar no tempo e sequestrar outras versões de Elizabeth, que acabam realizando seu objetivo de dominação global. Comstock só deixará de existir se a escolha de Booker nunca for feita. Por isso, Elizabeth precisa afogá-lo antes que ele faça essa escolha. Eles voltam no tempo e Booker aceita sua própria morte porque compreende que, assim como Jack, o protagonista do primeiro BioShock, ele está preso numa corrente de ações que ele não tem o poder de parar. Não importa o que ele escolha, o final é sempre trágico. Sua única escolha é deixar de viver.
Da mesma forma, a única forma de nós, como jogadores, impedirmos a tragédia é nos recusarmos a jogar. Elizabeth se torna a protagonista atormentada pela culpa e em busca de redenção, e essa redenção só é encontrada no sacrifício. Ela provoca a própria morte para possibilitar o final bom do primeiro BioShock, no qual Jack salva as crianças de Rapture. Salvar crianças representa uma ação intrinsecamente boa, e os personagens chegam às últimas consequências para realizá-la. Como Elizabeth descobre, ela também não era livre. Ela foi forçada a matar Fitzroy para proteger um menino. Fitzroy, por sua vez, não tinha a intenção de matar uma criança, ela apenas fingia fazê-lo para que Elizabeth pudesse se tornar uma pessoa capaz de matar, caso contrário, ela jamais poderia matar Booker para impedir que ele se torne Comstock. Todos os heróis dessa história sacrificaram suas vidas para salvar crianças inocentes. Rapture e Columbia representam dois aspectos de nossa sociedade. Ambas colaboram entre si e ambas resultam no sofrimento de inocentes. Como Elizabeth conclui, essas cidades são movidas pelo uso de inocentes, mas nelas não há espaço para a infância, ou seja, para a autenticidade. O mal é o que impede a vida autêntica de ser realizada, e mesmo a liberdade individual parece ser um preço pequeno a se pagar para impedir que a inocência se perca. A perda da inocência parece ser o resultado inevitável da liberdade. Só podemos salvar a inocência de outras pessoas ao custo de nossa própria vida, pois em nossa liberdade, nossas ações frequentemente prejudicam outras pessoas, colocando em risco a inocência delas. Essa conclusão fica aberta à interpretação, mas um dos dilemas essenciais em BioShock é a liberdade, a escolha e o livre-arbítrio. No primeiro jogo, Andrew Ryan diz: nós todos fazemos escolhas, mas no fim, são nossas escolhas que nos fazem. Portanto, se fazemos escolhas, devemos ser livres. No entanto, aqui está o problema: se nossas escolhas nos fazem, como podemos ser livres para fazê-las? Isso nos leva à pergunta: o livre-arbítrio realmente existe? De acordo com o incompatibilismo, não. Essa corrente de pensamento defende que todas as ações são determinadas por causa e efeito, o que significa que todas as nossas ações estão sempre ligadas a uma força externa. Em outras palavras, todas as ações que você realiza têm um motivo por trás delas. Então, a pergunta é: você é realmente livre em suas ações, ou suas ações são o resultado de uma série de eventos sobre os quais você não tem controle nem influência? Como jogadores, temos a única escolha de seguir o caminho fixo da narrativa do jogo. No entanto, BioShock Infinite apresenta um caminho alternativo para esse problema: o multiverso, uma infinidade de universos que são criados a partir de cada escolha que você faz. No entanto, mesmo com essa ideia de múltiplos universos, BioShock Infinite nos prende a esse conceito, mostrando que, apesar de parecer que o jogador tem uma escolha, o jogo sinaliza que, na verdade, não temos. Um exemplo disso é a primeira escolha do cara ou coroa, em somos apresentados a escolha de apertar X e jogar a moeda. Se não apertamos, o jogo não progride e ficamos presos na mesma cena. Se jogamos, o resultado sempre será cara. Outro momento como esse ocorre quando é apresentada a opção de Booker entregar Elizabeth. O jogo mostra que pegar a bebê é o único caminho para progredir na história. Ele nos faz reconhecer que estamos destinados a pegar Elizabeth. A maioria dos outros jogos teria mostrado esse evento como uma cena cinematográfica, mas BioShock nos faz fazer essa escolha, fazendo-nos perceber que não somos realmente livres no mundo de BioShock. Talvez a única maneira de assegurar nossa liberdade nesse mundo seja simplesmente desligando o jogo.